5 maneiras de cadastrar um conhecimento. Vamos entrar aqui, RP. Esse é um banco de teste que a gente havia visto no vídeo anterior. Eu vou utilizar a filial MTZ. Só um parênteses em relação às siglas. Essas siglas eu defino ela lá no cadastro de filial. MTZ de matriz, SPO da filial de São Paulo. Aqui é uma empresa que teoricamente, tá, bem entendido, não teria nada a ver com matriz e filial, seria uma terceira, e aqui uma quarta empresa. Então o sistema é multi-empresa, multifilial, como eu havia dito no vídeo anterior, controlando os limites de fatura, de emissão. Primeira forma de cadastrar conhecimento. Movimentações, CT digitação. Novo. Eu vou cair como padrão para importar os dados do Cefaz. Eu separei aqui umas chaves. Está lá. Coletado sim ou não. Isso aqui vai ser importante quando estiver usando o sistema 100% com tabela, com ordem de coleta. A partir do momento que eu colocar sim aqui, se tiver na tabela de frete a cobrança da coleta, que é o SEC, ele automaticamente já vai ser colocado na composição do frete. Importar os dados. Tá lá. Se o cliente tiver cadastrado, beleza, senão eu cadastro automaticamente. Aqui já pegou todos os dados, Rio Preto, tal, só tá para confirmar volume e peso. Está dizendo que esse cliente não é correntista. Isso aqui é para uma modalidade de cálculo de frete que eu tenho. Então aqui no tomador eu venho lá no financeiro para esse caso, tá? Coloco como correntista. Lembrando que para acessar o cadastro de cliente basta dar um clique duplo aqui. Estou dentro do cadastro de cliente. Vou salvar. Opa, agora salvou. Salva a nota aqui, né? Peso, volume e tal. Vou na guia total frete. CFOP já foi definido automaticamente, tá? É uma operação interestadual, está indo para Paraíba. O frete ele já me trouxe automático, tabela normal. Tá? Baseado em quê? Vamos ver. Gerencial, tabela de frete. Como esse cliente não é correntista, ele não tem tabela, automaticamente eu fui lá e busquei a tabela normal, tabela padrão. Só existe uma tabela padrão na lista, tá? Então ele buscou, ele montou aquela composição de frete com base aqui. R$ 72,00 de entrega coleta, no mínimo 68, mas foi em cima dessa faixa aqui que ele montou. 85% de pedágio, isso aqui é um planejamento tributário. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso daí. Mas na realidade, rapidamente, não se cobra PIS/COFINS, que é o imposto federal, sobre a soma, sobre a composição pedágio. Então o que a gente faz? A partir do momento que tem esse 85% aqui na tabela, eu direciono 85% da composição dos demais campos
tudo concentrado na composição pedágio. É uma estratégia para estar pagando menos impostos. Tá? Ele já calculou, já me trouxe ICMS, 7% de alíquota, que é uma interestadual, 6353 de CFOP, porque trata-se de comércio. Se fosse indústria, seria 6352, também não precisa se preocupar com isso, traz automaticamente. O tipo de frete está CIF, né? Starflex paga. Se eu mudar para FOB, passa a ser o destinatário. Tá pronto o conhecimento, importando os dados pelo Cefaz. Já calculou o frete. Caso eu não queira e tenha acesso a isso, tá? Lembrando que eu tenho que ter permissão lá no nível de acesso e no cadastro de usuários para estar alterando o valor de frete. Eu tendo essa permissão, tendo esse acesso, eu posso contradizer essa tabela padrão, tá? Eu limpo e coloco lá um valor manualmente. Ah, deu 1.075. Por quê? Eu já calculei o ICMS do cliente. E já coloquei na composição também. Essa é a composição padrão que eu uso. Tá? Bom, dessa forma, então, eu cadastrei o conhecimento utilizando dados do Cefaz, importando pela opção do Cefaz. A outra forma, XML. O cliente enviou os XMLs para mim, eu só vou ter que pegar e colocar nessa pasta. Que é o rota XML NFE para CTE. Coloquei na pasta, eu só vou bipando. Ele fica muito mais rápido que importar os dados do Cefaz. Novo, está marcada a opção XML, né? Já está lá. Trata-se também de um cliente não correntista. Dei um clique duplo. Financeiro, editar. Vou pôr ele como correntista. Automaticamente, ele vai me buscar uma tabela padrão. A nota fiscal não foi salva. Salvei agora. Ele já salva o conhecimento e já recalcula o frete. Ah, mas se eu não quiser utilizar essa opção? Bom, o cliente não sendo correntista, quer dizer, não tem uma tabela de frete, eu uso o CIF à vista ou o FOB à vista. Se ele não é correntista, se ele não tem uma tabela, ele vai ter que pagar à vista. Tá? Só recordando, eu vou dar um clique duplo aqui e vou desabilitar a opção correntista. Salvei. Eu vou salvar o conhecimento de novo. Ele vai falar, ó, cliente sem tabela e não correntista. Escolha tipo de frete, CIF à vista ou FOB à vista. Tá? Bom, muito bem. Está salvo. Essa seria a segunda opção. A primeira, importando os dados do Cefaz. A segunda, pegando os dados do XML que o cliente me enviou via e-mail. E eu coloquei na pasta, né? Nessa pasta padrão. Então, duas opções aí. Ele já calculou o frete com base na tabela padrão, porque ele não possui tabela. Deixa eu só marcar aqui. De repente a gente vai fazer mais uns testes com ele. À medida que eu vou cadastrando o conhecimento, se eu clicar em listar, já vai aparecendo aqui. Tá em digitação, valor de frete, nota fiscal, volume. Tá? Terceira opção. A terceira opção não é aqui no novo. Tá? A terceira opção é importar. Isso é muito utilizado para quem emite mais, sei lá, 100 conhecimentos, 500 conhecimentos por dia. Para quem quer facilidade. Eu tendo os XMLs
das notas fiscais, eu consigo, por exemplo, pego 100 notas fiscais, coloco na pasta e automaticamente eu vou criar 100 conhecimentos baseados nessas notas fiscais, um para um. Então, movimentações, CTE, importação em massa. Lembrando que esse módulo não está disponível para o Route 1. Né? O Route 1 tem a tabela de frete, tem essas opções de estar importando, mas a importação em massa não tem. Então, eu tenho lá, eu já havia colocado nessa pasta para teste, esses XMLs. Tá? Aqui fica o link da pasta, se eu clicando, eu abro a pasta. Dei o importar, já havia duas notas já cadastradas, duplicadas, né? Então ele não importa. Essa observação aqui é que o F-destino é diferente da origem. Em alguns casos tem que fazer a guia, né, o GNRE, aí é só mesmo um aviso. Arquivos importados, está pronto os conhecimentos. Acho que em menos de 20 segundos, né? A gente fez aqui meia dúzia de conhecimentos. Vou fazer uma demonstração já calculando o frete, mas bem entendido. Como nenhum desses clientes tem tabela definida, está pegando da tabela normal. Como que eu faço para definir uma tabela para o cliente? Gerencial, tabela. Aqui é onde eu crio a tabela, tá? Dou um nome para ela. E vamos pegar uma tabela pronta, fica mais fácil para estar explicando. Vou pegar aqui a que eu deixei mais ou menos. Aqui. Eu criei essa tabela, chamada Zemar. Defini lá uma coleta, né, o valor de coleta, o pedágio, uma faixa de peso de 1 a 100, vou cobrar 28,925 e um pedágio de 3,16 por CTE, como está marcado aqui. Se eu desmarcar isso aqui, isso é cobrado por fração de 100 kg. Tá? Uma outra sugestão que eu dou quando for criar uma tabela com faixa de peso, sempre começar do zero, para estar evitando o problema, se for algum valor inferior a 1. Eu vou estar fazendo um vídeo mais específico sobre tabelas. Tá? Isso aqui foi mais mesmo para você ter uma ideia de como é que funciona. Por enquanto a gente está pegando tudo da tabela normal. Tá. Movimentações, CTE, importação de NFE em massa. Não tem nada aqui. Vamos pegar, tem uma pasta aqui com 100 e poucos conhecimentos. Minto. 100 e poucas notas fiscais. Verificar pasta. Só lembrando que a gente tem 10 conhecimentos digitados. Então, importar. Bom, considerando que agora é 15 e 23, vamos ver quanto tempo vai demorar para fazer 119 conhecimentos. Lembrando que é uma nota por CTE. Passou um minuto.
Só lembrando que a gente está fazendo 119 conhecimentos, né? Passou mais um minuto. Terminou. 3 minutos para fazer. Tem 10 conhecimentos aqui que está listando. Né? Vai para 129 conhecimentos. Todos já com valor de frete. Lembrando que esses clientes nenhum é um banco de teste, né? Nenhum tem tabela cadastrada, então ele foi pegando tabela normal cadastrada no sistema. Já todo mundo com valor de frete cadastrado com as notas fiscais, com peso, volume e tudo. 3 minutos para fazer 119 conhecimentos. Esse módulo é interessante para quem tem a tabela de frete, né? Bem redondinha, é muito útil. Essa é a terceira opção, é a terceira maneira de se cadastrar o conhecimento, que é em massa. Tá. Quarta opção. Existe uma outra forma de fazer conhecimento aqui? Existe. Tem mais um ainda. São 5. Eu posso fazer o conhecimento. Não quero utilizar isso. Nem Cefaz, nada. Eu quero fazer um conhecimento manual. Né? Falei que quem vai pagar o frete é o remetente. Coloco o destinatário. Ele já me falou a origem da prestação destino. Os dois são de Rio Preto. Tá? Aqui nesse primeiro passo, aqui nesse primeiro ponto, já está pronto o conhecimento. Eu não vou colocar uma nota fiscal eletrônica, eu vou fazer uma declaração. Valor da declaração R$10, um volume de 10 quilos. Também não é cliente novo que está pedindo para estar confirmando o cadastro. Eu posso confirmar aqui. Dei OK. Conforme bairro, não tem bairro. Aqui centro. Número. SN. Aqui ele não deixou salvar porque não é correntista. Então, se eu colocar aqui CIF à vista, está salvo. Ok? Isso aqui é um conhecimento manual. Só colocar aqui o valor do frete. No caso, eu já trouxe automático. Tabela normal. Tá? Por que está trazendo o frete automático? Porque lá na filial, a empresa é a matriz. Eu coloquei aqui em parâmetros que é para calcular o frete automaticamente só no CTE. Na minuta eu vou informar manualmente. Ok? Por isso está calculando. Se eu quiser desabilitar essa opção, eu posso utilizar o botão de tabela. Isso depende muito do nível de acesso do usuário. Tá? Ou mesmo manualmente, informando manualmente a composição total do frete. Também, tendo acesso, eu posso escolher uma outra tabela. Tá? Eu posso cadastrar várias tabelas e inverter, desde que meu usuário permita. O nível de acesso do meu usuário permita. Tá? Então, essa é a forma de se cadastrar um conhecimento manualmente. Mesma coisa, não precisa se preocupar com CFOP, a alíquota de ICMS, no caso aqui é interno, né? Dentro do estado, é intermunicipal. Já trouxe a alíquota de 12%, já calculou ICMS.
Outro detalhe importante aqui para quem utiliza produto predominante. Lá na filial também, em parâmetros da filial, eu coloquei produto predominante padrão do CTE diverso. Mas existe um cadastro de produto predominante. Tá? Eu posso estar cadastrando outros produtos. Né? Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui vinagre. Tá? Salvei. Tá lá. Conhecendo um pouco mais do cadastro de conhecimento, aqui, número da cotação, número da coleta, eu vou estar fazendo um vídeo, dedicando um vídeo especificamente para esses controles, que seriam cotação e coleta. A partir do momento que eu faço uma ordem de coleta para o Enéas C. Lopes Informática, a hora que eu for cadastrar o conhecimento e ele for remetente ou destinatário, automaticamente vai aparecer uma mensagem dizendo que existe uma coleta em aberto. Quando eu dou sim, que é baixar a coleta automaticamente, eu vinculo a coleta ao conhecimento. A mesma coisa acontece com a cotação, porém a cotação trata de valor de frete. Então, a partir do momento que eu falo vincular a cotação, automaticamente ele vai me trazer uma composição com base na cotação. Ok? Eu vou estar criando um vídeo mais específico para estar falando sobre isso aí. Sobre coleta e sobre a cotação. Bom, essa é a quarta maneira de se cadastrar um conhecimento. A quinta seria o seguinte, só lembrando, a gente tinha 119 conhecimentos, né? Fizemos 129, né? 119 a gente importou em massa, agora a gente tem 130 que eu fiz esse manual. Tá? A outra forma é o seguinte, novo, isso não tem no CTE, no Route One. Tá? Então, pode ver que a gente está usando isso. Aliás, me equivoquei. Isso tem no Route One, o que não tem é a importação em massa. Aqui, ó, eu vou colocar aqui a CIF, do Lopes, Pro, né? Aqui eu vou salvar o conhecimento. No mesmo caso, não é correntista, aqui já tinha salvo, só para confirmar. E vou importar, que seria um CT globalizado. Tá? O que é um CT globalizado? Ele é acima de 5 CTEs do mesmo remetente ou para o mesmo destinatário. Isso é um CT globalizado. Eu posso colocar aqui 600 notas fiscais, né, dentro de um mesmo CTE. Estou falando 600, mas esse número não vi limite no manual. Nota. Então não ficou nota nenhuma. O frete foi recalculado. Isso aqui é um mínimo, né, em cima da tabela normal. E vou vir aqui nesse botão, que é importar várias notas da pasta XML. Caminho não encontrado na filial. Muito bem. Cadastro, filial, edita. Olha aqui, caminho da importação XML NFE para CTE. Vamos definir aqui um caminho. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse aqui, tem 76 notas fiscais.
Volta lá. Tá lá. Já me dá o caminho aqui. Vou cortar. Ok, importado. Tá lá, ó, 76 notas dentro de um conhecimento. Essa é a quinta maneira, tá? Que funciona no Roll to One também. Salvei. Ele vai me calcular o valor do frete com base nesse peso, volume, né? Uma outra informação importante aqui é com relação à pendência financeira. Vou clicar aqui em tabela. Identificou aqui que eu tenho duas pendências financeiras há mais de 30 dias. Não foi baixado, não foi negociado. Eu posso estar bloqueando esse cliente, tá? Ele não está bloqueado e não tem nenhuma restrição. Deseja prosseguir? Como não está bloqueado, qualquer usuário vai dar sim aqui e vai prosseguir. Tá? Já calculou aqui, né? Uma outra, para mim estar bloqueando esse cliente, tomador no caso, só eu vim aqui, bloqueio. Eu posso bloquear específico, tá? Bloquear coleta. Posso colocar uma restrição, seria apenas um aviso, né? Ou bloquear definitivamente, ou remetente. Então a gente tem 4 formas de bloqueio aqui. No caso da pendência financeira, sugiro bloquear definitivamente, né? Existem essas duas pendências no exemplo citado aí, há mais de 30 dias. Caberia aqui um bloqueio para não estar cadastrando no conhecimento. Isso também vai de acordo com o nível de acesso do usuário. Tá aí. Várias formas de estar cadastrando o conhecimento e uma pincelada no cadastro, na tabela de frete, né? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a coleta e a cotação. Conhecimento, eu acho que mais fácil que isso aqui não tem. Eu desconheço. Depois dos controles de cotação e coleta, eu vou falar sobre o MDFE, que é bem fácil também, bem tranquilo.